Olá, eu sou Daniela do Intocados e estou aqui para fazer um vídeo de book haul. Bom, faz um bom tempo que eu não faço nenhum vídeo, isso porque houve uma grande mudança na minha vida, vocês podem até perceber pela mudança da localização aqui da minha biblioteca, mas agora eu estou planejando voltar com tudo, então podem aguardar que muitos mais vídeos virão aí pela frente. Então, esse vídeo eu vou falar de uns livros que eu comprei nos últimos 2 meses, então a lista está um pouco comprida, mas vamos lá. Bom, para começar eu vou falar de um livro que eu estou muito ansiosa para ler, que é esse daqui, The Crimson Campaign, do Brian McClellan. Esse livro é a continuação de Promise of Blood e faz parte da trilogia The Powder Mage. Eu já havia falado sobre Promise of Blood no meu vídeo sobre os livros para ler em setembro de 2014. O Intocados também já publicou um texto sobre Promise of Blood lá no site, que é bem bacana, então vamos lá para conferir. Sem querer dar muito spoiler, a série conta com bastante tramas políticas e conta com um sistema mágico muito interessante. E esse sistema mágico lembra o sistema mágico criado por ninguém menos que o Brandon Sanderson. Aliás, o Brian McClellan foi aluno do Brandon Sanderson, então os fãs do Sanderson com certeza gostarão muito dessa série. Bom, falando em Sanderson, um livro que eu ganhei recentemente foi esse daqui, The Rhythmatist. Esse livro é direcionado para o público Young Adult e era um dos livros do Sanderson que eu ainda não tinha na minha coleção. E pelas poucas resenhas que eu li, esse livro parece bem divertido. O livro conta a história de um garoto que entra numa escola de magia só porque a sua mãe é faxineira, mas ele não tem nenhuma permissão para usar magia. Então, tudo o que ele faz é observar os outros alunos aprendendo a arte da magia sem poder praticá-la. Até que alguns estudantes dessa escola começam a desaparecer, deixando aí um rastro de sangue. Ele passa a ajudar um professor na investigação desse caso e as descobertas deles vão afetar e muito o mundo mágico onde vivem. Pelas resenhas que eu li, é um livro que pode agradar e muito aos fãs do Harry Potter. Para mim, é Brandon Sanderson, então não tem como dar errado. Esse livro aqui do chinês Cixin Liu, The Three Body Problem, me deixou muito intrigada já pela sua sinopse. Primeiro porque ele tem como pano de fundo a revolução cultural da China. Segundo, porque ele fala sobre alienígenas. É sobre um projeto secreto que envia sinais para o espaço para contactar os aliens. E eles conseguem isso, só que eles acabam por contactar uma espécie alienígena que está à beira da extinção. O que acontece é que essa espécie começa a fazer planos para invadir a Terra. E aqui na Terra os humanos se dividem em 2 grupos. Um grupo que quer acolher esses alienígenas e o outro que quer lutar contra essa invasão. Bom, e terceiro porque esse livro é super aclamado na China e recebeu pela primeira vez uma tradução para o inglês. Tradução essa que foi feita pelo também autor Ken Liu, que apesar de não ser conhecido aqui pela gente, já recebeu muitos prêmios renomados da literatura fantástica, como o Nebula Awards, o Hugo Awards e também o World Fantasy Awards. Esse livro que ganhei, Doctor Who, dos Doutores das Histórias, foi lançado para celebrar a vinda do mais novo Doctor Who, que é o Peter Capaldi. O livro contém 12 contos sobre esse personagem tão querido, que foram escritos por 12 autores diferentes e cada um trazendo uma encarnação do Doctor Who diferente. A resenha do livro já saiu lá no Intocados e o livro veio da parceria do site com a editora Rocco. Bom, é um livro para quem é fã da série, mas também para aqueles que querem saber por que o Doctor Who é um personagem assim tão querido. Esse livro aqui, The City, é o primeiro livro publicado pela Stella Gemmell, que é a viúva do famoso ator David Gemmell. Ela ficou bastante conhecida por terminar a série Troy, que foi originalmente escrita pelo David Gemmell, mas que ficou sem conclusão depois da morte do seu marido. E o The City é o começo de uma série épica de dark fantasy que conta a história de uma civilização devastada pela guerra e controlada por um imperador imortal que tem umas ambições bem malignas. Também ganhei uma cópia de A Conspiração da Cruz, que foi escrita por um novo autor nacional, o Soares Santos. A Conspiração da Cruz tem como base acontecimentos bíblicos. O livro narra o período de 3 dias em que Jesus esteve morto e os acontecimentos nos céus e no inferno antes da crucificação de Cristo. É uma história que promete trazer bastante aventura com anjos e demônios, além de outras criaturas. O autor lançou esse livro de forma independente e eu acho que vai agradar muito aos fãs que curtem histórias sobre anjos e demônios. Outro livro que comprei foi esse daqui, o Deadline, da Mira Grant. Esse livro é a continuação do Feed, da mesma autora, e a série fala sobre zumbis. O primeiro livro da série, o Feed, acontece 20 anos depois do apocalipse zumbi e segue a vida de 3 blogueiros quando esses estão cumprindo a campanha presidencial de um senador. E é quando eles se envolvem em uma conspiração. O que eu acho mais interessante sobre essa série é que não parece ser seu típico livro sobre zumbis. Eu ainda não li o Feed, mas é um livro que está na minha lista para ler há um bom tempo e eu pretendo lê-lo logo e assim em seguida ler o Deadline. Esse livro aqui é o My Sword Hand is Singing, do autor Marcus Sedgwick.
Ele segue a vida de Peter, que é o filho de um lenhador alcoólatra chamado Thomas. Eles vivem na cidade de Chester e algumas coisas misteriosas começam a acontecer. Tipo, animais e homens são encontrados mortos e com sangue drenado de seus corpos. Quando as coisas parecem que não podem ficar mais estranhas, os mortos de Chester começam a se levantar das suas tumbas, sedentos por sangue. Embora seja categorizado como Young Adult, pelas resenhas que eu li, esse livro parece ser bem assustador, uma história de vampiros de verdade. O The Goblin Peril, da Catherine Addison, foi lançado no ano passado e entrou em muitas listas dos melhores do ano. Além disso, o livro foge da tendência Dark Fantasy, que virou aí uma febre dentro da literatura fantástica. O personagem principal é o Maia, que é meio goblin, meio elfo, e ele é o filho bastardo do rei dos elfos. O Maia nunca teve assim grandes expectativas na vida, até que seu pai e os seus meio-irmãos acabam morrendo em um acidente aéreo e ele se torna o novo rei dos elfos. Pelas resenhas que eu li, o The Goblin Peril parece ser uma excelente leitura. O livro é indicado para aqueles que querem ler uma história mais leve, sem todo aquele sangue e violência do Dark Fantasy. Por outro lado, esse livro aqui, The Grim Company, do Luke School, segue a linha tradicional do Dark Fantasy. A história acontece em um mundo onde os deuses foram assassinados pelos mais poderosos magos e onde a população vive com medo, já que qualquer sinal de revolta é punido com a morte. Quando dois desses poderosos magos entram em guerra, o mundo precisa desesperadamente de heróis. Mas tudo que eles recebem é o Green Company e eles estão longe de serem heróis. Esse livro é indicado para os fãs de Joe Abercrombie. Steven Erikson, o autor da épica saga Malazan Book of the Fallen, surpreendeu a todos a lançar esse livro aqui, Willful Child. Uma ficção científica com altas doses de humor não é algo que se esperaria do autor de Malazan. A história de Willful Child surgiu pela paixão do autor por Star Trek. A história segue as aventuras do capitão Hadrian Saulbeck, que é uma mistura de James T. Kirk com American Dad e sua tripulação através do espaço. Por alguns trechos que já li, parece uma história muito engraçada. E juntando isso com o talento do autor, a gente pode esperar que essa será uma excelente leitura. E o último livro da lista é esse daqui, Swords of Good Men, do autor Snorri Christiansen. O livro pode ser definido como uma fantasia histórica viking. O personagem principal, o Fator Mordsson, está retornando à sua casa após uma longa jornada. A cidade de Stenvik é a sua última parada no caminho, mas ele acaba no meio de uma guerra antes de chegar em casa. Isso porque o rei Olav marcha sobre a cidade de Stenvik com seu exército, trazendo a religião do Cristo branco na ponta da espada. O que chama atenção na narrativa do livro são os pontos de vista que se alternam com muita rapidez. Isso talvez pareça que vá deixar alguns leitores confusos, mas pelo que eu li, o autor desenvolve isso muito bem. Bom, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e se gostaram, por favor não deixe de curtir o vídeo para ajudar na divulgação. E para mais informações, não deixem de visitar o site do Intocados, curtir a nossa page no Facebook e também nos seguir no Twitter. E se vocês quiserem receber as últimas novidades aqui no canal, não deixe de se inscrever. Então é isso, até a próxima. Tchau!